E aí, alunos, aqui é a professora Elana, dona de português, e hoje eu vou fazer a correção da AP do nono ano de língua portuguesa do segundo bimestre de 2020. Eu já fiz o vídeo com a explicação e hoje agora eu vou fazer a correção para que vocês possam conferir as respostas. Se esse vídeo te ajudar, deixa o seu like para ajudar também o canal a crescer e se inscreva para sempre receber os conteúdos do canal. Leia o texto e responda a questão 1. É mais ou menos assim, meu filho. Eles sujam a água, consomem seus recursos naturais, poluindo o ar. Tudo isso para gerar dinheiro. Com o dinheiro, eles vivem melhor, pois podem cuidar da saúde, se alimentar. Tá, só não entendi por que são chamados de racionais. Questão 1. O uso das aspas na palavra racionais na reflexão do pássaro expressa: A. Um destaque na palavra que está escrita incorretamente. B. Uma marcação para representar uma palavra estrangeira. C. Uma crítica sobre a ação do homem no meio ambiente. D. Um estranhamento por reproduzir a fala dos animais. A questão, ele quer saber por que colocaram aspas na palavra racionais. Então percebam que aí tem os dois passarinhos, né? O maior está falando aí para o filho sobre como o ser humano age na natureza, né, de uma maneira predatória, que explora tudo e etc. E o passarinho menor, o filhinho, está aí pensando: não entendi então por que são chamados de racionais, porque na cabeça dele isso não é uma coisa racional a ser feita, né? Para ele não faz sentido, é algo irracional. Então, tipo, se o ser humano age dessa maneira e faz tudo isso, por que ele é chamado então de racional se ele está fazendo uma coisa irracional, que não faz sentido? Então, o passarinho está aí questionando a ação humana, né? Então tem aí uma crítica feita pelo autor ao modo como o ser humano lida com a natureza. Portanto, a alternativa correta é a letra C, uma crítica sobre a ação do homem no meio ambiente. Leia o texto e responda as questões 2 e 3. Pulgas, características, ciclo de vida e ameaças à saúde. As pulgas estão entre os insetos que mais causam problemas ao ser humano e a outros animais, inclusive outros insetos, acredite. Elas pertencem à ordem Siphonaptera. O nome vem do grego o sifon, sifão e apteros, sem asas. Certo, pulgas não têm asas, mas são capazes de pular cerca de 300 vezes a sua altura, as campeãs de salto na natureza. Espécies de pulga no Brasil. Existem 13.000 espécies de pulgas no mundo, segundo o levantamento realizado pelo programa Biota, da FAPESP. De acordo com o mesmo estudo, 59 espécies são encontradas no Brasil, 36 delas só no estado de São Paulo. As pulgas são prejudiciais à saúde por dois motivos. São ectoparasitas e vetores biológicos de bactérias, protozoários e vermes. Ectoparasitas são aqueles que não entram dentro do corpo do hospedeiro. As pulgas têm 4 estágios de vida: ovo, larva, pupa e adulto. O tempo de cada fase de vida dos sifonápteros varia de acordo com a espécie. Questão 2. As pulgas são prejudiciais à saúde, pois A. São insetos sem asas. B. Estão no mundo inteiro. C. São vetores biológicos de bactérias. D. Estão em diferentes estágios da vida. Essa questão quer saber por que as pulgas são prejudiciais à saúde. E é uma questão de informação explícita, que é uma informação que está escrita no texto, né? Uma informação que está escancarada, está ali. É só voltar e ler. E aí, quando a gente volta para esse trechinho aqui que eu grifei, ele fala que elas são prejudiciais à saúde por dois motivos. São ectoparasitas e vetores biológicos, né, de bactérias, protozoários e vermes. Consequentemente, a alternativa correta é a letra C. São vetores biológicos de bactérias. Questão 3. É uma característica do gênero de divulgação científica: A. O uso de verbo na terceira pessoa para marcar impessoalidade. B. O emprego de linguagem informal para aproximar-se do leitor. C. A presença de uma moral em defesa dos bons costumes. D. A utilização de figuras de linguagem como a ambiguidade. A questão 3 quer saber uma das características do gênero de divulgação científica, que é o exemplo desse textinho que a gente leu. Ele é um gênero que vai passar aí informações, né, da área científica para a população. Então, ele tem que ser bem objetivo, bem preciso, bem pessoal, não pode ter opiniões aí do autor, tem que ter uma linguagem mais formal, mais séria, né? Portanto, a gente vê que ele tem que ter uma certa impessoalidade. Então, por exemplo, figuras de linguagem como ambiguidade, né, que é o duplo sentido aí, que é utilizado mais para
Trabalhar a linguagem em textos literários não são coisas bem-vindas no artigo de divulgação científica. Moral também não, porque moral ela está presente bastante em fábula, né? A linguagem tem que ser mais formal e não informal. Então, considerando tudo isso e toda a questão da impessoalidade que tem que ter, a alternativa correta é a letra A, o uso de verbo na terceira pessoa para marcar impessoalidade. Leia o texto e responda a questão 4. Quero que lojas parem de faturar com minha foto que virou meme. Fabiana esclarece que não bebeu o champanhe que estava na taça. Era de um dos adultos. Quando tinha 10 anos, a carioca Fabiana Santoro posou para uma fotografia durante uma viagem em família à Disney World, em Orlando, Estados Unidos. Na imagem, feita por seu pai em 2010, ela aparece altiva com uma taça de champanhe na mão direita. Hoje, a mesma foto é conhecida em vários países. Meu pai tinha alugado uma limusine para levar a gente ao hotel e pediu para eu fazer poses para fotos. Sempre fui uma criança alegre e brincalhona, por isso fiz várias poses, diz a jovem de 19 anos à BBC News Brasil. Em 2015, ela publicou a fotografia em seu Twitter. Muitas pessoas estavam postando fotos da infância. Achei essa engraçada e compartilhei, conta. Rapidamente, a postagem viralizou. De repente, vários lugares estavam compartilhando a imagem, Fabiana diz. Ela havia se tornado um meme. Fabiana conta que não se incomodou com os compartilhamentos. Achei engraçado o fato de as pessoas publicarem minha foto. Vi alguns comentários maldosos sobre minha aparência, mas ignorei. Ter me tornado meme não foi algo que me prejudicou, porque não me ridicularizaram por isso. Uso comercial do meme. A brincadeira virou preocupação quase 4 anos depois, quando Fabiana descobriu que lojas virtuais, em sua maioria nos Estados Unidos, estavam comercializando blusas com sua foto. O uso da imagem de alguém sem autorização é considerado um ato ilícito, segundo o Código Civil brasileiro. Todos têm direito de imagem. Ninguém pode usar a imagem alheia sem autorização, explica o advogado Marcelo Crespo, doutor em Direito pela Universidade de São Paulo, USP, e especialista em Direito Digital. Estar na internet não faz com que a imagem seja de domínio público e não diminui em nada a proteção legal. Nenhuma loja nem ninguém pode pegar a imagem de alguém, ainda que seja um meme, e torná-la um produto, tirando proveito econômico disso, acrescenta Crespo. Revoltada com a situação, Fabiana decidiu processar as empresas. Nunca me importei com as pessoas usarem minha foto como meme, mas quando vi que estavam ganhando dinheiro com ela, isso me incomodou muito, diz. Questão 4. O tema do texto é A. Faturamento de lojas virtuais com o uso de imagens. B. O uso da imagem de alguém sem a devida autorização. C. O aumento de mensagens maldosas nas redes sociais. D. O compartilhamento de fotos de crianças na internet. Aqui na questão 4, ele quer saber qual é o tema do texto, qual é o principal assunto. Em questões assim, precisam um certo cuidado, porque muitas vezes eles colocam nas alternativas, ou em pelo menos uma delas, informações que estão no texto, né, mas que não são o foco principal, o principal ponto, o tema do texto. Então a gente percebe que o texto está falando sobre o como a menina se sentiu prejudicada porque utilizaram a imagem dela sem autorização para receber dinheiro. E aí, no caso, as lojas, né, virtuais nos Estados Unidos. E aí eu grifei esse trecho em que ele fala que usar a imagem de alguém sem autorização é crime, porque todos têm direito à imagem e ninguém pode fazer isso, né, utilizar a imagem alheia de uma determinada pessoa aí sem autorização, né? E é a ideia que ele defende, né, durante o texto. Então, portanto, a alternativa correta é a letra B, o uso da imagem de alguém sem a devida autorização. Leia o texto e responda a questão 5. Artigo: o crime de Brumadinho. O rompimento de mais uma barragem em Minas Gerais não é a repetição de uma tragédia, nem de um erro da Vale, terceira maior empresa do país. É a reincidência de um crime. Reza o ditado popular algo assim: ou se aprende no amor ou se aprende na dor. Mas o Brasil parece não aprender de jeito nenhum. E quem é o Brasil? Neste caso, as autoridades que exercem cargos públicos, os políticos, a justiça que não pune como deveria. Embora com distintas responsabilidades, há uma cadeia de irresponsáveis. O rompimento de mais uma barragem em Minas Gerais não é a repetição de uma tragédia,
nem de um erro da Vale, terceira maior empresa do país. É a reincidência de um crime, na verdade, de vários crimes. Omissão, ambição, ganância, caso com a natureza, falta de fiscalização. O preço é a vida humana, sempre em risco. 9 mortos e mais de 3 centenas de desaparecidos, enquanto escrevo. Famílias devastadas. Uma comunidade em choque, levada por um mar de lama. Sequelas permanentes para o ecossistema. A comoção diante das cenas de resgate e da dimensão da lama é real, mas passa e, depois, nada acontece. Nada de multas pagas, nada de indenizações, nada de prisões, nada de ajuda real para quem foi afetado. É assim com os atingidos por desastres ambientais, por balas perdidas, por quedas de avião, por incêndio em boate e por aí vai. Impunidade é mais causa do que consequência, pode apostar. O caso de Mariana só não foi esquecido por quem foi atingido e por quem tenta, até hoje, fazer justiça à comunidade e reparar os danos ao meio ambiente. O país seguiu sem pagar essa conta, apostando no esquecimento, a eterna válvula de escape. Depois de Mariana, o que foi feito para evitar novos rompimentos? Quais medidas protetivas foram tomadas para salvaguardar a população e o meio ambiente? Você sabe responder essa pergunta? Eu não. Para alguém aprender, é preciso ensinar. O Brasil não aprende porque poucos estão dispostos a educar. Educação exige limite, disciplina, lei, autoridade, seriedade, desprendimento de si próprio para focar no bem comum. Enquanto um cargo público, sobretudo o eletivo, for visto como uma mina de dinheiro e um balcão de negócios, não haverá aprendizado. Não foi a chuva nem a ira de Deus. Não foram as pessoas que ali trabalham ou que moram em Brumadinho. Se houve negligência, houve culpados, tanto quanto vítimas. O Estado precisa assumir sua responsabilidade, já que a ele compete outorgar, liberar, conceder, fiscalizar. Basta cumprir seu papel. Estamos esperando. Questão 5. No caso do rompimento da barragem de Brumadinho, em Minas Gerais, o autor argumenta que a. Faltou investimento em educação pública para que a tragédia fosse evitada. B. Foi a empresa mineradora a única responsável pelo desastre ocorrido. C. Houve reincidência de um crime cuja responsabilidade é do poder público. D. Ocorreu negligência por parte das pessoas que moravam perto da barragem. Aqui na questão 5, ele quer que vocês encontrem um argumento que o autor usa para falar do caso do rompimento da barragem de Brumadinho. Tem aqui um trecho que eu grifei, e aí a gente percebe que ele fala que tem vários responsáveis, né? Ou seja, quando ele fala aqui pessoas irresponsáveis, foram pessoas que, por vários motivos, por terem sido muito irresponsáveis em várias áreas, podem ser responsabilizadas pela tragédia, né? E aí ele fala que esse rompimento não é a repetição de uma tragédia, como se fosse uma tragédia natural, tal. E é a reincidência de um crime, a repetição de um crime, né? De vários crimes de omissão, ambição, ganância, etc. Né? Então, a gente conclui a partir da releitura desse trecho que a alternativa correta, o argumento que ele utiliza, é a letra C. Houve reincidência de um crime, cuja responsabilidade é do poder público. Leia o texto e responda à questão 6. Verão é tudo de on, fique off no trânsito, foca na vida. E aí a Foquinha segurando, né, o celular. Ótima ideia do anúncio. Movimento Paulista de Segurança no Trânsito, Detran, São Paulo, Governo do Estado de São Paulo. Questão 6. O verbo no imperativo no texto permite inferir que a. O verão chegou e deve ser aproveitado nas praias. B. Manter-se longe do trânsito faz bem para o verão. C. O celular deve ser utilizado durante toda a estação quente. D. Combinar trânsito e celular pode ser ruim para o seu verão. Na questão 6, ele quer saber o que o verbo no imperativo permite que a gente deduza e entenda aqui do sentido do texto. Então, a gente tem uma campanha do governo, né, estimulando as pessoas a não utilizarem o celular no trânsito. Daí, tanto que tem aqui, né, verão é tudo de on, fique off no trânsito. E esse verbo aqui que eu circulei em vermelho é justamente o verbo que está no imperativo. Então, o verbo no imperativo é aquele que dá uma ordem, um comando, um conselho, faz um pedido, uma orientação, uma súplica, enfim, que direciona uma pessoa a fazer uma determinada coisa.
fique, faça, coma, durma, estude, leia, enfim, isso é o verbo no imperativo. E ele quer saber, né, o que esse verbo no imperativo faz no texto. Então, a gente percebe que esse fique, que está ali em fique off no trânsito, está orientando as pessoas a não dirigir utilizando o celular para falar, para mandar mensagem ou coisa do tipo, porque isso pode ser ruim para o verão, né? Justamente porque pode causar aí muitos acidentes. Então, a alternativa correta é a letra D. Combinar trânsito e celular pode ser ruim para o seu verão. Leia o texto e responda à questão 7. Ajude um brinquedo a encontrar uma criança. Questão 7. A finalidade do texto é: A. Incentivar a doação de brinquedos. B. Motivar a adoção de crianças abandonadas. C. Chamar a atenção ao abandono de brinquedos. D. Estimular as pessoas a comprarem brinquedos. Aqui na questão 7, ele quer saber qual é o objetivo, a finalidade desse texto. Então, tem aqui uma campanha, né, publicitária em que ele está estimulando as pessoas a doarem brinquedos, né? Então, ajude um brinquedo a encontrar uma criança. Quer dizer, para que o brinquedo encontre criança, ele tem que ser doado, né? Ele tem que ser entregue para essa criança. Tem aqui a imagem de um presente, né? Em cima do rostinho desse bichinho de pelúcia, no sentido de estimular as pessoas a presentearem crianças com doação de brinquedos. Portanto, a alternativa correta é a letra A, incentivar a doação de brinquedos. Leia o texto e responda a questão 8. A onda, Manuel Bandeira. A onda anda, aonde anda a onda? A onda ainda onda. Ainda anda onde? Aonde? A onda. Questão 8. O efeito de sentido provocado pelo uso repetido de consoantes é: a representação do movimento das ondas. B. O efeito sonoro do mar nas rochas. C. A força intensa das águas do mar. D. O ritmo acelerado das ondas. Aqui na questão 8, ele quer saber qual é o efeito de sentido, qual é o sentido criado pelo uso repetitivo de consoantes, né? Então, não só consoantes, mas também as vogais e toda a repetição de algumas palavras também, inclusive, cria um efeito de sentido aqui. Ele vai repetindo, né? Então, tem aí onda, que repete várias vezes, anda, aonde, depois tem ainda, e tem todo esse jogo com a sonoridade dessas palavras que são parecidas. E aí, quando ele vai, né? Quando ele fala a onda anda, aonde anda a onda, ele vai indo e vai voltando, né? Nas palavras. Então, toda essa repetição aí de sons, ela tá aí para representar uma determinada ideia, né? Então, ele está falando sobre o movimento das ondas que andam, né? Só que ele não fala isso apenas através do que ele diz, ele fala também através da repetição das palavras, através da repetição de sons. Então, isso é colocado de uma maneira que represente também esse movimento que a onda vai fazendo conforme ela anda, né? Portanto, o efeito de sentido correto está aqui na letra A, a representação do movimento das ondas. Leia o texto e responda as questões 9 e 10. Em livros, a história é silenciosa, a literatura é muda, a ciência é paralítica e o pensamento se fossiliza. Programe a TV, desligue o PC e leia um livro. Questão 9. Segundo o anúncio, a televisão influencia negativamente o pensamento. B. Os livros possibilitam o progresso da sociedade. C. Os computadores podem dar voz a diversos livros. D. A história é silenciada nos meios de comunicação. Aqui na questão 9, ele está pedindo uma interpretação desse texto, né, que nós lemos. Então, percebam que ele está dizendo que sem livros a história é silenciosa, a literatura é muda e assim por diante. Né? Então, ele está dizendo que sem livros, basicamente, a gente não tem progresso, né? Não progride a história, não progride a literatura, nada vai para frente. Então, que a humanidade precisa, consequentemente, dos livros para progredir, para ir para frente, para que a história progrida, para que a literatura progrida e assim por diante. Então, consequentemente, a gente vê que ele atribui aos livros, né, a possibilidade desse progresso. Aí, portanto, a alternativa correta é a letra B. Os livros possibilitam o progresso da sociedade. Questão 10. A literatura é muda ao efeito de sentido de que A. Os autores de literatura deixam de escrever suas histórias. B. A literatura muda com o tempo, se transforma em algo novo.
C. Os saberes param de ser construídos, ficam paralisados no tempo. D. A literatura é como a voz de um povo, sendo transmitida pelos livros. Aqui na questão 10, ele quer saber o efeito de sentido que tem nesse trecho a literatura é muda. Então, quando ele fala ali, né, na campanha, e sem os livros a literatura é muda, ele está querendo dizer que se não tivesse livros, a literatura seria muda, quer dizer, não teria essa expressão literária para as pessoas. E a gente tem que pensar que quando ele fala ali naquela campanha, é sempre no sentido de povo, de população, de humanidades, de sociedade. Então, né, a gente não pode dizer que ele está focando aí especificamente nos autores, nos escritores, em quem produz a literatura, mas sim em quem recebe a literatura. Então, se a literatura fosse muda porque não tivesse livros, tudo que as pessoas recebem com a literatura seria perdido. Então, toda a voz do povo, toda a expressão, tudo que é feito ali de expressão para o povo, do povo, que é feita nos livros, seria perdido, né? Se a literatura fosse muda. Então, o efeito de sentido é justamente de que a literatura é a voz desse povo, né, que os livros transmitem. Consequentemente, a alternativa correta é a letra D. A literatura é como a voz de um povo, sendo transmitida pelos livros. Leia os textos e responda as questões 11 e 12. Texto 1. Liberdade de opinião e intolerância nas redes sociais. Se antes os ringues eram os locais apropriados para pancadaria, as redes sociais virtualmente assumem com êxito este papel na atualidade. Mascarada por um pretenso direito de opinião, a intolerância racial, política, de gênero, para citar algumas, é uma marca visível em muitos posts, imagens e vídeos espalhados pela internet. As redes sociais são, provavelmente, o elemento mais poderoso da era atual em termos de comunicação. Em menos de 2 décadas, a massificação da internet uniu pessoas em diferentes cidades, diferentes estados e em longínquos países. A distância foi abreviada a poucos cliques no computador ou a um deslizar de dedos no smartphone. Com isso, apps de relacionamento e sites como Facebook e Twitter criaram imensas comunidades virtuais, em que o tema, inevitavelmente, vem do mundo real, nas quais a informação percorre telas na velocidade da luz. Esta mudança de paradigma acelerou o processo de sociabilização das pessoas na última década. Conhecemos mais indivíduos, tornamo-nos parte de um coletivo, mas permanecemos obedientes ao individualismo. É precisamente no apego à opinião individual que o ser humano incorre no paradoxo atual da sociabilidade contemporânea. As redes sociais têm o propósito de agregar diferentes correntes de pensamento, que teoricamente encontram no ambiente digital um espaço para discussão. Todavia, esse debate nem sempre é saudável. Linhas e mais linhas de comentários carregados de preconceitos aparecem sorrateiros nas timelines. Não gosta de alguma cantora? Muita gente concorda, assim como não curte música sertaneja ou samba. É um direito individual, ninguém questiona. Agora, por que atacar a imagem do artista com xingamentos apenas por ele representar um movimento ou estilo musical diferente? O mesmo ocorre com outros fenômenos pop contemporâneos. Cabe aqui uma divagação sobre solidariedade social, conceito muito estudado pelo sociólogo francês Émile Durkheim. Para ele, os laços que unem os indivíduos em sociedade derivam necessariamente da aceitação da consciência coletiva de todos. Essa consciência, conforme Durkheim, é responsável por valores morais e sentimentos comuns. Mais ainda, define aquilo que temos como certo ou errado. Todavia, o discurso amplificado das redes sociais distorce essa dualidade entre sim e não. O negativo, mais do que nunca, surge como algo ruim, péssimo, capaz de destruir reputações. Obviamente que algumas calúnias terminam em processos na justiça, mas muita coisa continua impune. A internet, com a diversidade de vetores sociais que contém, é um ambiente ideal para a pluralidade de conceitos, ideias e valores. O problema reside na incapacidade que temos de conter as emoções e manter a razão. Afinal, a perfeição é um conceito inatingível para o ser humano. Texto 2. Intolerância. Você é a favor da liberdade de opinião? Claro, desde que essa opinião não seja contrária à minha. Questão 11. O texto 1 e o texto 2 se relacionam, pois a. Reconhecem que há debates polêmicos desrespeitosos,
B. Contestam os argumentos sobre a liberdade de expressão. C. Criticam a intolerância das pessoas que utilizam redes sociais. D. Contemplam uma questão social sobre a ausência da tolerância. Aqui na questão 11, ele quer uma comparação entre os dois textos, né? Então, por exemplo, o que eles têm, né? De que maneira eles se relacionam? Na letra A, ele está falando, reconhecem que há debates polêmicos desrespeitosos. Por exemplo, quando a gente sobe aqui no texto 2, a gente vê que ele não está falando sobre questão de debates e etc. Ele só está falando aqui, né, sobre a intolerância de uma pessoa que só aceita a opinião dos outros se for a mesma que a dela, né? Então, a gente nesse texto já não tem, a gente já pode excluir essa. Na B, contestam os argumentos sobre a liberdade de expressão. Só de olhar nesse aqui, não precisa nem reler o primeiro para procurar isso. Só de olhar esse que é mais curtinho, a gente vê também que ele não faz isso. Na letra C, criticam a intolerância das pessoas que utilizam redes sociais. Também só de olhar para esse aqui que é mais curtinho, né, não precisa nem reler novamente o outro que é mais longo, a gente já vê, né, que ele não fala aqui de redes sociais. Está falando ali de opinião, mas não especificamente em redes sociais. Então, só de voltar e analisar o texto 2, que é mais breve, a gente já conseguiu excluir 3 alternativas. Consequentemente, sobrou a letra D, né? E olha só o que ela fala, vamos ver se faz sentido. Contemplam uma questão social sobre a ausência da tolerância. Sim, de fato, o texto 1 e o texto 2 têm isso em comum. Eles vão falar ali a respeito da falta de tolerância, né? Que é uma questão social. Portanto, a alternativa correta é a letra D, contemplam uma questão social sobre a ausência da tolerância. Questão 12. No texto 1, para tratar da intolerância e preconceito na internet, o autor utiliza o argumento de que A. Não gosta de alguma cantora? Muita gente concorda, assim como não curte música sertaneja ou samba. B. As redes sociais são, provavelmente, o elemento mais poderoso da era atual em termos de comunicação. C. Em menos de 2 décadas, a massificação da internet uniu pessoas em diferentes cidades, diferentes estados em longínquos países. D. Essa consciência, conforme Durkheim, é responsável por valores morais e sentimentos comuns. Mais ainda, define aquilo que temos como certo ou errado. Aqui na questão 12, ele quer saber qual é o argumento que o autor usa para falar da intolerância e preconceito na internet. Então vamos analisar uma por uma. Olha só, não gosta de alguma cantora? Muita gente concorda, assim como não curte música sertaneja ou samba. Não é bem um argumento, tá mais para um exemplo que ele dá para chegar onde ele quer. As redes sociais são, provavelmente, o elemento mais poderoso da era atual em termos de comunicação. Aqui é mais uma opinião dele, né? Ele acha que é o elemento mais poderoso. Eu posso achar que não é. É mais uma opinião, né? Bem um argumento também. Na C. Em menos de 2 décadas, a massificação da internet uniu pessoas em diferentes cidades, estados, países, etc. Aqui ele está dando uma informação sobre o que aconteceu nessas menos de 2 décadas com relação à internet. Também não é bem ali um argumento, é mais uma informação, mas não é bem o ponto que a gente quer. Já na letra D, olha o que ele faz. Essa consciência conforme Durkheim é responsável por valores morais e sentimentos comuns, mas ainda define aquilo que temos como certo ou errado. Ele está usando o que a gente chama de argumento de autoridade, que é quando a gente pega a opinião de alguém, o argumento de alguém, a ideia de alguém que é especialista em um determinado assunto e usa como argumento para defender o que a gente quer. Então, o Durkheim é especialista aí nessa área, então ele coloca a ideia do Durkheim para convencer a gente de que, né, ele está correto. Usa a autoridade do Durkheim, que é um especialista, para argumentar. Né? Então, a gente tem aqui esse argumento, que é um argumento de autoridade. Então, consequentemente, a alternativa correta é a letra D. Essa consciência, conforme Durkheim, é responsável por valores morais e sentimentos comuns, mas ainda define aquilo que temos como certo ou errado. Leia o texto e responda a questão 13. Novo Hilton Energy ajuda a melhorar o foco. Saiba mais. Questão 13. Percebe-se com os efeitos gráfico-visuais que a ideia de explosão indica que o energético pode ser prejudicial à saúde das pessoas. B. A palavra energy e as cores utilizadas reforçam o sentido de ganho de energia. C. A proposta é de um baixo consumo de energia devido às cores neutras. D. A imagem remete a uma viagem interplanetária em busca de energia. Aqui na questão 13, ele quer saber qual é o efeito que é criado, né, com os efeitos gráfico-visuais. Então, por efeitos gráficos visuais, a gente entende o tamanho da letra, a cor,
né, as imagens, o fundo e etc. E aí a gente vê que aqui é uma propaganda, né, de um produto e ele diz que esse produto Euton Energy e ele diz que esse produto ajuda você a melhorar o foco, então tem toda essa explosão atrás, né, a palavra energy, que é energia em inglês. Então a promessa do produto é que consumindo ele você vai melhorar o seu foco, a sua energia, etc. Então toda a questão dali da palavra energy, de tudo que tem ali também no fundo, nas cores, etc., dão essa ideia, né, com a explosão também, de que você vai ter esse ganho de energia. Portanto, a alternativa correta é a letra B. A palavra energy e as cores utilizadas reforçam o sentido de ganho de energia. Leia o texto e responda a questão 14. Eu vos declaro marido e mulher. Podem atualizar seus status no Facebook. Questão 14. A ironia está no fato A. Da substituição da troca de alianças por uma atualização de status nas redes sociais. B. Da contradição entre a fala do padre e a atitude dos recém-casados. C. Dos noivos atualizarem seus perfis nas redes sociais. D. De manter a tradição dos votos matrimoniais. Aqui na questão 14, ele quer saber onde é que está a ironia. Então, a gente percebe que aqui a gente tem uma ironia de situação, né? A gente chama de ironia situacional. Por quê? Num casamento ali tradicional, né, a gente espera que depois da declaração ali do padre, do pastor, enfim, declarando como marido e mulher, os noivos acabem dando um beijo, fazendo votos, trocando aliança, etc. E eles não fazem nada disso. Não tem, por exemplo, uma troca de alianças. Né? O que é feito para selar essa união é eles trocarem os seus status no Facebook. Então, tipo, isso aí que está a ironia. A gente espera que eles troquem alianças, por exemplo, mas eles não trocam. Eles vão atualizar os status no Facebook. Então, como o que a gente espera é diferente do que realmente acontece, tem aí a ironia situacional. Então, portanto, relendo as alternativas, a gente vê que a ironia está no fato da letra A, da substituição da troca de alianças por uma atualização de status nas redes sociais. Leia o texto e responda a questão 15. Blá, 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 blá. Questão 15. A relação entre o texto verbal e a imagem possibilita A. Compreender o quanto é urgente reciclar. B. Entender que é preciso ajudar o próximo. C. Perceber que é importante falar o necessário. D. Evitar o uso de termos como blá blá blá. Aqui na questão 15, ele quer que vocês descubram qual é a relação entre a parte escrita desse texto e a parte, né, desenhada aí de ilustração. A gente percebe que tem um homem falando, uma figura aí falando sem parar, né? Um monte de blá 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 que simboliza que essa pessoa está falando, falando, falando sem parar, e a outra pessoa, né, tá ali do lado e não tá nem ouvindo. Então, tipo, vem vindo blá blá blá, passa por um ouvido, passa pela cabeça da pessoa, passa pelo outro ouvido e sai, vai embora, né? É literalmente aí, tipo, a ilustração do passar por um ouvido e sair pelo outro, né? Então, daí todo esse blá 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 vai indo, vai parar no lixo, quer dizer, a pessoa está falando sem parar, está falando demais e a outra não está nem considerando nada daquilo. Então, isso faz com que a gente perceba, né, que a ideia é justamente de que a gente tem que falar o necessário só e não falar demais, né? Consequentemente, a alternativa correta é a letra C, perceber que é importante falar o necessário. Leia o texto e responda a questão 16. Que tal entendermos como funciona a tosse? A tosse é um meio que o corpo acha para expulsar substâncias, poeiras, bactérias, vírus ou fungos, que estão irritando as nossas passagens de ar, na laringe, faringe, traqueia ou pulmões. Geralmente, nós tossimos porque nosso corpo quer limpar uma formação de muco na traqueia. Quando nós tossimos, o ar pode se mover a até 450 km por hora durante a contração, a tosse. Também pode acontecer caso um pouquinho de comida desça pela traqueia. O certo é descer pelo esôfago, podendo resultar talvez em um engasgo. Seria a tosse de forma mais intensa e rápida. Uma tosse crônica frequente, na maioria das vezes, indica a presença de alguma doença. A tosse pode ocorrer de forma voluntária e involuntária. No caso da forma involuntária, seria um mecanismo de reflexo.
Exceto os pacientes que tenham uma radiografia do tórax normal e não seja fumante, a causa da tosse frequente em 94% dos casos de todos os pacientes é devido a um refluxo ou asma. Existem dois tipos de tosse, a tosse seca e a tosse produtiva. O que diferencia as duas é a presença de muco, catarro. Na tosse produtiva, o muco é eliminado e na tosse seca, o muco parece que não está ali. Sempre é muito importante fazer uma avaliação para saber se a tosse é realmente seca ou se o catarro não está fluindo por dentro por conta de alguma desidratação ou tratamento feito de forma errada. Questão 16. Ao ler o texto, é possível perceber que é uma divulgação científica, pois utiliza a. Vocabulário específico da área médica para apresentar novas descobertas ao corpo clínico. B. Linguagem clara para passar o conhecimento científico para o público em geral. C. Oralidade para disseminar assuntos sobre doenças contagiosas entre a população. D. Linguagem técnica científica para disseminar as pesquisas desenvolvidas nas universidades. Essa questão quer saber por que esse texto é um texto de divulgação científica. Então, tem que considerar que o texto de divulgação científica ele vai passar informações aí científicas para o povo de uma maneira geral, né? Portanto, ele tem que ter uma linguagem objetiva, clara, direta, né? Uma linguagem mais formal, de acordo com a norma padrão, porque vai passar esses conhecimentos para pessoas que não têm esses conhecimentos, para o povo de uma maneira geral. Não vai passar, por exemplo, nem para médicos, nem para engenheiros, nem para professores, nem para a universidade. Não é para quem já conhece aquele assunto que ele vai passar conhecimento. Ele vai passar para as pessoas de uma maneira geral, para o público em geral. Então tem que ter uma linguagem bem clara e objetiva para isso. Portanto, a alternativa correta é a letra B. Linguagem clara para passar o conhecimento científico para o público em geral. Bom, com isso nós terminamos a correção dessa T. Se esse vídeo te ajudou, deixa o seu like e compartilha com os seus amigos para ajudar também o canal. Muito obrigada a você que me acompanhou até aqui. Se inscreva e fique ligado para receber os novos vídeos. É isso, até a próxima e tchau, tchau!